nós vamos, neste momento, para a análise política, e o nosso convidado é o Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Oi, Nicoli, bom dia, prazer em recebê-lo, saudade de você. Bom dia, Marilu, já faz algum tempo. Bom te ver no último dia útil do ano. Desejo a todos um feliz ano novo. Muito obrigada para você também, Ramires. E, olha, eu só vou começar, né, a nossa conversa repercutindo também com você a morte do Pelé. Afinal de contas, né, o atleta do século, o atleta, o esportista, o futebolista que levou o nome do Brasil para o mundo realmente está aí realmente muito triste por conta dessa morte. Eu gostaria, para começar a nossa conversa, que você falasse um pouquinho da importância do Pelé para o Brasil. Bom, de certa forma o Pelé colocou o Brasil no mundo, né? De fato, muita gente sabia quem era o Pelé, não exatamente sabendo onde estava o Brasil, né? O Pelé conseguiu parar guerras, o Pelé transformou o futebol em arte e, de fato, foi o maior atleta, não só do futebol, mas entre todos os esportes, aquele que é reconhecido como imagem e semelhança do que é ser, de fato, um gênio, né? Uma estrela, é o atleta do século, enfim, dificilmente vai ser superado tamanha a sua genialidade. Mas é preciso também separar o Pelé do cidadão Edson Arantes do Nascimento, né, que se envolveu em algumas posturas polêmicas, né? Recentemente saiu uma foto dele com a camisa das Diretas Já, só que a gente sabe que ele, infelizmente, foi usado como instrumento da ditadura, principalmente na década de 70, exatamente para desviar a atenção, né, da população brasileira. Alguns problemas, né, com reconhecimento de filhos também, mas claro que hoje é o dia da gente lembrar exatamente o que foi o Pelé para o futebol, né? Inspiração de muitas crianças, de todos os grandes ídolos que a gente teve depois do futebol. O Pelé, de fato, foi o responsável por consolidar a ideia do futebol arte, e sempre que se pensa em futebol, o nome do Brasil está associado. Pelé tem 3 Copas, é o maior atleta de todos os tempos. Nicoli, vamos aqui falar sobre a posse, né, do presidente Lula e essa situação toda que a gente está vivendo, onde ainda existem pessoas bolsonaristas extremistas ali perto, né, do comando do Exército em Brasília. A gente teve a notícia, né, que do Distrito Federal, autoridades fizeram uma operação para desmontar o acampamento bolsonarista, mas esses agentes foram cercados aí pelos manifestantes, precisaram de escolta, inclusive, da polícia do Exército, enfim, e aí impediram essa tentativa aí de acabar com esse acampamento, né? Como é que você viu esse episódio, né? Enfim, está preocupante, ou você acha que as medidas que estão sendo tomadas também, por outro lado, são importantes para manter a segurança no dia da posse? Primeiro que essas manifestações que desejam o golpe militar e, portanto, são antidemocráticas, elas acabam sendo o resultado daquilo que nós discutimos durante quase 4, 5 anos, né? Como o Bolsonaro, com as suas atitudes, falas golpistas, acabaria influenciando movimentos mais extremistas. Felizmente, né, é uma pequena parte dos bolsonaristas que vê a necessidade de um golpe radical, né? E há ainda assim, nas redes bolsonaristas, a ideia de que esse golpe necessariamente irá ocorrer. Bom, como se trata de uma ruptura, né, com o sistema democrático que ameaça a divisão dos poderes, a paz e a harmonia entre eles, e principalmente, né, o respeito entre vencedores e derrotados das últimas eleições, esses movimentos eles deverão ser não só investigados, mas também punidos na força da lei, né? Ou seja, qualquer tentativa de ruptura com a democracia não é só um crime eleitoral, mas também um crime contra a Constituição. Alexandre de Moraes, que é o ministro do TSE e também do STF, apesar de termos como figuras da esquerda, né, uma série de ressalvas contra ele, ele tem tomado as atitudes corretas em defesa da democracia, né? Nessa semana nós vimos
a Polícia Federal indo atrás de vários desses organizadores dessas atitudes golpistas, e a tendência é que com o governo Lula também essas investigações se acentuem e os responsáveis sejam presos, podendo culminar inclusive na prisão, investigação antes, né, do presidente Bolsonaro. Bom, claro que existe uma situação tanto tênue, né, porque os próprios chefes das Forças Armadas de Bolsonaro fizeram vistas grossas, né, diante dos manifestantes que estão na frente dos quartéis. E agora, com a transição, né, de chefes militares, alguns deles, né, pelo menos do Exército, a Marinha vai ficar para depois da posse, a Aeronáutica também, mas a tendência é que esses acampamentos sejam desfeitos, como devem ser feitos, né, de fato, né, qualquer ameaça que põe em risco a segurança pública. É necessário que haja punições, que a polícia haja no rigor da lei e, de fato, qualquer tentativa lunática, né, de promover esse golpe seja desfeito o quanto antes, porque é necessário começar um novo governo, olhar para frente, e o Bolsonaro também precisa ter um mínimo de inteligência, porque, de fato, ele adquiriu um grande capital político com o segundo turno das últimas eleições, né? Ele tem duas opções: optar pela via, enfim, antidemocrática, o que vai fazer com que ele saia radicalmente da vida política nacional, e o outro lado é tentar se concorrer daqui 4 anos, influenciar os bolsonaristas para as eleições municipais, ou seja, buscar a via democrática, que é o caminho mais saudável, e os bolsonaristas que pacificamente refaçam, né, suas ideias, as suas estratégias e tentem vencer as eleições da maneira civilizada. Jamais com tapetão, jamais corrompendo a nossa Constituição. Agora, Nicole, o deputado federal Rui Falcão, do PT aqui de São Paulo, ele acionou a Procuradoria-Geral da República para impedir a viagem do Bolsonaro em avião da Força Aérea Brasileira, né? Ele quer passar aí o Réveillon em Orlando, nos Estados Unidos. E como é que você viu? Enfim, tem juristas já, né, questionando o uso aí desse avião da Força Aérea Brasileira para ele passar o Réveillon lá na América do Norte. Como é que você viu aí essa saída, né, de Bolsonaro? Essa fuga, entre aspas. Bom, o que o Bolsonaro tenta fazer é esconder a cabeça e deixar o corpo evidente, literalmente, como fazem os avestruzes, né? De fato, não faz sentido o Bolsonaro viajar com recursos públicos, uma vez que a viagem não é oficial, né? Ou seja, não há nada que justifique essa viagem aos Estados Unidos enquanto chefe de Estado. Ao contrário, né, ele deveria estar aqui no Brasil e realizar a troca da faixa, né, com o presidente eleito Lula, mas o que o Bolsonaro tenta fazer é agradar os seus aliados eleitores mais radicais, com a ideia de que não reconhece a legitimidade do processo eleitoral, por isso que ele não vai passar a faixa. Segundo, não aceita, né, que o seu sucessor seja o agora eleito presidente Lula. Então, o que ele tenta fazer é mais ou menos algo muito próximo que fez Trump, né? O Trump nos Estados Unidos não entrega a faixa ao Biden, se retira do governo 3, 4 dias antes, quem entrega a faixa foi seu vice. Só que existe um imbróglio aqui no Brasil, porque nem o presidente atual, né, que é o Bolsonaro, e muito menos o vice, o Mourão, tem esse desejo de passar a faixa para o Lula. E parece que, não havendo nem o vice nem o presidente para fazer esse ritual, a tendência é que nós tenhamos ou o presidente do Senado ou da Câmara fazendo o protocolo, né, de passagem de faixa, mas me parece mais simbólico ao PT que, de repente, Dilma Rousseff, ao lado de alguma criança, de repente, né, ou de movimentos indígenas, do movimento negro, LGBT, que a mais fizessem essa transição de faixa, até mesmo para representar o retorno do PT, e lembrando que a Dilma foi retirada da presidência sob um golpe parlamentar, foi absolutamente injusto, né? A gente se lembra bem disso. Então, o Bolsonaro
Bolsonaro tenta sair Não, do país e vai ser muito difícil ele retornar na figura de uma pessoa com proteção jurídica, né? Existem investigações da Polícia Federal, há ainda as questões envolvendo a pandemia, enfim, cedo ou tarde ele vai ser punido dentro ou fora do país. exato, você tocou já nesse assunto, né, da questão da Polícia Federal, que concluiu que o presidente atentou contra a paz pública ao disseminar a notícia falsa, né, que relacionava a vacina contra a Covid ao risco de contrair AIDS e também estimulando, né, falando a respeito da gripe espanhola, enfim, que o que realmente matou as pessoas foi o uso da máscara, enfim, fazendo justamente essa associação direta aqui com a Covid, né? Então, as pessoas ouvindo um presidente falar isso, então tá, então não vamos usar máscara. Enfim, a Polícia Federal concluiu realmente que ele realmente tem culpa no cartório, digamos assim, né, Nicole, e já encaminhou para a STF. E você acha que a PGR, qual que vai ser agora, na sua opinião, né, a atitude da Procuradoria-Geral da República em relação a este caso que a Polícia Federal acabou de concluir? Você acha que vai adiante ou vai ficar quietinha, como sempre fez aí durante o governo Bolsonaro? O Augusto Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, também tem duas opções. A primeira delas é entrar no ostracismo da história jurídica do país, no puro esquecimento, diante de mais uma atitude em defesa do Bolsonaro, e a outra é tentar resgatar sua imagem diante da opinião pública, né, e do corpo jurídico brasileiro, levando adiante o processo. Ainda assim, a gente tem que lembrar que o Augusto Aras tem o direito de demorar, né, na leitura e na averiguação desse processo e passar o problema para o próximo procurador, que será substituído no próximo, aliás, que será escolhido no próximo ano. É uma tendência também, né? Mas esse é o primeiro dos grandes problemas que o Bolsonaro terá pela frente. Ainda a gente tem que lembrar do caso dos sigilos de 100 anos, né, durante a pandemia. O Flávio Dino vai assumir o Ministério da Justiça e deverá se articular muito bem com o STF e o próprio Senado, o Congresso, para, enfim, desenvolver o aprofundamento dessas investigações. A questão de crimes também contra a humanidade em relação à população negra, à população indígena e boa parte daqueles que não tinham condições financeiras, seja para comprar uma máscara ou álcool gel. O Bolsonaro ele vai ser responsabilizado não só no âmbito nacional, mas principalmente no internacional, né? Ou seja, no Tribunal Internacional de Haia há um processo longo contra o Bolsonaro, contra indígenas durante a pandemia também. Então, pode ser que em algum momento, no breve futuro, tentando fazer mais uma viagem a Miami, entrando na Disney, o Bolsonaro seja preso pela Interpol em algum momento. Se não for por um tribunal nacional, certamente vai ser por um internacional. Exato. Bom, enfim, a gente fica imaginando, né, coisas aqui, enfim, ele com os personagens lá da Disney, Mickey, etc. Bom, ô Nicole, vamos lá, vamos falar aqui sobre a composição, né, do ministerial do próximo governo, o governo eleito Lula. O Lula concluiu já aí a nomeação dos ministros, 37 ministérios, sendo 11 mulheres, né? Quer dizer, é um número recorde de ministras no governo federal. Queria que você avaliasse, né? É importante, quer dizer, ainda não é o ideal, digamos assim, né? Meio a meio, né? Metade homens, metade, mas já avançou. E quais são as suas observações em relação a essas mulheres, né, que estão agora ocupando o cargo de ministra a partir já de 1º de janeiro? Bom, de fato, o Lula conseguiu trazer para o seu governo mulheres de destaque, né? A gente tem a Marina Silva no meio ambiente, Margarete Menezes na cultura, Aniele Franco na questão envolvendo a população negra. Enfim, temos também no Ministério da Ciência e da Tecnologia, né, também uma ministra do PCdoB. Então, a Simone Tebet também, a gente não pode esquecer disso, apesar de ser uma figura de centro-direita, não deixou de ser
extremamente relevante, né, durante o processo eleitoral no segundo turno, ajudou muito o Lula, mas me parece que faltaram nomes femininos ainda, né? O ideal é sempre a gente ter uma divisão justa, meio a meio, mas ainda assim, todas as mulheres que foram escolhidas, elas têm um viés muito próximo, né, da política do Lula, né, de redução da desigualdade social, a luta contra o preconceito e, de fato, melhorar as condições de vida das mulheres e da sociedade como um todo. Nessa última semana, mudando um pouquinho de assunto, ainda falando sobre os ministérios, nós vimos o PT distribuindo cargos a partidos do Centrão. Eu acrescentaria aqui, né, na discussão o PSD do Kassab, né, no Ministério da Agricultura, a União Brasil também, no Ministério das Comunicações. Então, essa última configuração que saiu nessa semana, ela foi exatamente para formar maioria no Congresso, trocando ministérios por apoio político, né? Isso vai fazer com que o Lula tenha algum grau, né, de constituição de uma maioria dentro do Congresso, né, do Senado e da Câmara, mas eu vejo essa configuração do governo como uma verdadeira geringonça, né? É um termo que foi utilizado pelos portugueses, recentemente para formar uma coalizão democrática contra a extrema-direita em Portugal. Então a gente tem partidos que vão desde o PCdoB, o PSOL, o PDT, né, que pegou o Ministério da Previdência com o Lupe, mas também, vejam só, temos MDB, PSD, União Brasil, tem a Rede, né, que é um partido mais à esquerda, enfim. Então, de fato, existe um conglomerado de partidos para formar maioria para o Lula, e ao mesmo tempo que se opõe ao radicalismo da direita, né, na figura de Bolsonaro, mas eu tenho a impressão que, cedo ou tarde, essas diferentes tendências dentro do governo, e havendo um certo sucesso do lulismo na construção, né, de um apagamento da memória e da política do Bolsonaro, se é que a gente pode chamar de política, mas em algum momento, de fato, esses partidos juntos deverão ter algum atrito, claro, numa esfera democrática, respeitosa, mas de fato pensar em PSOL e União Brasil no mesmo governo, realmente só o Lula conseguiria promover algo do tipo. Exato, União Brasil, que inclusive tem aí o Sérgio Moro, né? Quer dizer, e essa questão aí, como você falou do Ministério das Comunicações, que agora ficou com o Juscelino Filho, na realidade estava se cogitando para ficar como ministro o Paulo Teixeira, deputado federal do PT aqui de São Paulo. E depois, né, o Paulo foi para o desenvolvimento agrário e Juscelino ficou no Ministério das Comunicações. Agora, essa nomeação já está dando uma grita geral em relação àqueles que representam, enfim, a comunicação, que lutam, né, pela democracia na comunicação brasileira. Então já tem abaixo-assinado, já está tendo uma movimentação incrível em relação a esse nome Juscelino Filho, como teve também quando o Flávio Dino nomeou, né, alguns membros, né, da própria equipe, e teve uma grita geral e voltou atrás. Agora, no caso do Juscelino Filho, ainda existe essa grita geral, mas por enquanto não houve nenhuma modificação e nem deverá haver, na sua opinião, hein, Nicole? Tenho a impressão que na questão da comunicação, né, vai ser mais difícil a gente ver uma disputa dentro dos próprios movimentos de esquerda, dos partidos, porque o que o Lula tenta fazer é um pragmatismo político, né? Os alemães chamam isso de Realpolitik, que é a capacidade de se articular, né, com a oposição, formar a maioria, enfim, transformar antigos oponentes em novos aliados. Lembra um pouco também a visão maquiavélica da política, mas faz parte, né? O governo Lula precisa ter maioria no Congresso. A gente tem também no turismo a deputada Daniela do Vaguinho, que é do União Brasil do Rio de Janeiro, também gera polêmica, mas é algo que faz parte do processo político. Nos transportes, a gente tem o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, né? Então, na agricultura, né, o Carlos Pava, do PSD. Então, me parece que o governo Lula, para certos ministérios, principalmente
de maior relevância, né, no planejamento social, que é o caso do Ministério da Fazenda, o próprio BNDES, o Ministério da Justiça também. O Lula escolheu figuras políticas e não técnicas, exatamente para dar o ar da graça, né, das características do seu governo, que deverá ser um governo mais intervencionista na área social, na área econômica, fazendo oposição ao neoliberalismo, né, que é oposto a essas tendências. O Estado sai de cena no neoliberalismo, não intervém economicamente também, deixa tudo nas mãos do mercado. Só que vai ser um governo que vai lutar pela redução da desigualdade, enfim, melhorar as condições de trabalho também, por isso a escolha do Lupe e do PDT na Previdência, o PT também dentro do Ministério do Trabalho. Então, os demais ministérios, né, que, enfim, sempre foram, de alguma forma, escudos das elites, como agricultura, minas e energia, etc., isso permanecerá, claro, nas mãos do Centrão, exatamente para que o Lula constitua a maioria e não tenha problemas nem de impeachment contra a sua figura e, com facilidade, consiga também aprovar projetos dentro do Congresso. Tá certo, como diz o Lula, né? Fora da política não tem realmente solução, né? Não existe aí a construção de uma sociedade, né, justa, tem que ser através da política. É isso aí. Paulo, a gente agradece demais aqui a sua participação. Um forte abraço para você em 2023 e feliz 2023 para você. Excelente 2023, Marilu, e a todos os ouvintes. Forte abraço. Forte abraço. Falamos aqui com Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.